Muito bem, então, ainda dentro do assunto sobre eletrodinâmica, uma introdução. Eletricidade básica, parte 2, conceitos e definições básicas. Continuo sendo o professor Vitor Quemelo. Então, damos continuidade ao nosso assunto. Em a rede de distribuição, então nós temos a subestação de geração, então geração de 12 a 24 kV, a transmissão é aumentada para 138 até 765, os grandes consumidores, subestação de transmissão, e chegamos então à nossa conta de energia elétrica. Então vamos esmiuçar a conta de energia. Essa conta de energia eu peguei, ela é mais antiga, tá, de 2012, porque ela é mais fácil de se entender. As atuais são bem mais complicadinhas, tá? Então eu peguei essa aqui para vocês terem uma forma mais fácil de ver. Se vocês puderem pegar a conta de energia de vocês para comparar, para entender, tá? Então aqui tem, primeiramente, os dados do consumidor, tá? Local, tá? Que isso não nos interessa, o medidor, então o número do medidor também não nos interessa. E aqui começa, ó, tensão nominal, tá? Então tensão nominal aqui está em 220 volts. Isso aqui é uma conta de energia elétrica de Jaraguá do Sul, 220 volts. Grupo B, classificação 01, residencial convencional monofásico. Existe no Brasil e no restante do mundo também 3 tipos de fase: a monofásica, a bifásica e a trifásica. Aqui, ó, 01, residencial convencional. Então vamos ver na Celesc o que significa isso aqui. Então tá aqui, pessoal, só para vocês terem, ó, só o que significa aquilo lá. Ó, tarifa convencional, ó, residencial convencional. É o que define a tarifa. Se ela é residencial normal, o preço por quilowatt-hora é de 0,46978. Tá? Então é esse o valor aqui. Tá? Residencial baixa renda até 30 kWh. Ó, o valor cai. Ó. Residencial baixa renda de 31 a 100 kWh. Preço um pouco maior. Residencial de baixa renda de 101 até 220 kWh. Depois nós vamos ver o que é quilowatt-hora direitinho para vocês entenderem, tá? Só de introdução. Aí tem rural, não cooperativa, cooperativa de eletrificação. Então, essa classificação é justamente para definir o preço do quilowatt-hora. Sem tributos, né? Sem tributos. Então, tarifa branca. Então, tem a residencial, a rural, rural cooperativa, rural serviço público de irrigação, tarifa horário azul. É quando usa aquela aqui bandeiras tarifárias, isso aqui também é interessante, tá? Ó, que define aqui, ó, bandeira verde, condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre nenhum acréscimo. Bandeira amarela, condições de geração menos favoráveis. Ou seja, quando é ligado à geração mais cara, né? Então, há um acréscimo de 1,34 para cada 100 kWh consumido. Bandeira vermelha, patamar 1, então tem um acréscimo de 4,16 para cada 100 kWh consumido. E a bandeira vermelha, patamar 2, quando há acréscimo de R$ 6,24 para cada 100 kWh consumido. Outra coisa interessante aqui, evolução da tarifa nos últimos anos. Os tributos. Ó, incide, né? Alíquotas de tributo, PIS, COFINS, ICMS. Olha as alíquotas, ó, 12. Vai aumentando. Isso aqui é estadual, né? ICMS. Ó, 12%, 25%, 12%, 25%, né? 29%. Tá? Aqui a fórmula da tarifa com tributos, a fórmula para a bandeira tarifária com tributos. Então tudo aqui, ó, é só ver aqui o site, né? Não é objeto de estudo nosso aqui, mas é só para vocês terem uma noção, certo? Então vamos voltar aqui ao nosso... E monofásico. Então vamos entender o que é monofásico. Tá, então, antes de nós começarmos a explicar o que é monofásico,
vamos entender o que é um átomo. Então, um átomo é a menor partícula que ainda caracteriza um elemento químico. Então, por exemplo, nós temos o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio é composto por um próton e um elétron. Se ele não tiver um elétron, ele é um hidrogênio mais, ou seja, ele é positivamente carregado. Se ele tem 2 elétrons, então ele é um H-, ele é um gás ionizado, um hidrogênio ionizado, negativamente. Tá? Então, sem um elétron, ele é ionizado positivamente. Ele só tem o próton. Tá? Enquanto o átomo ionizado negativamente, ele tem um elétron a mais. Tá? Então, o átomo neutro, eletricamente neutro, possui o mesmo número de prótons com o mesmo número de elétrons, orbitando esse núcleo. Tá? O nêutron não tem carga. Então, o próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa e o nêutron, carga nula. Tá? A carga é representada pela letra Q, minúscula ou Q maiúscula. Então, a carga de um próton é um E. Depois nós vamos ver o que é esse E aqui. E a carga de um elétron é menos um E. A carga de 2 prótons é 2E. Positivo aqui, né? Positivo não precisa colocar, mas é positivo. E a carga de 2 elétrons é menos 2E. Muito bem. A força elétrica, tá? Existe a força elétrica de repulsão e a força elétrica de atração. A força elétrica de repulsão ocorre quando nós temos cargas de mesmo sinal. Então, se nós temos aqui um próton e outro próton, 2 prótons, os dois se repelem, porque surge uma força elétrica, de origem elétrica, de repulsão, ou seja, eles se odeiam, tá? As cargas iguais, elas se odeiam. Enquanto que as cargas de mesmo sinal se repelem. Isso vale para o positivo quando vale para o negativo. Tá? Então, cargas de mesmo sinal se repelem. Em contrapartida, ocorre atração quando cargas de sinais opostos estão próximas. No caso do átomo, então, próton, tá? Um próton tem um elétron na sua órbita, porque os dois se atraem. Tá? Então, gravem isso, pessoal, é importante. Quando tem cargas de mesmo sinal, ocorre a repulsão. E quando tem cargas de sinais contrários, ocorre a atração. Agora vamos unir a força elétrica com o átomo. O que tem a ver os dois assuntos com o nosso conteúdo? Para fazer isso, então, vamos imaginar o átomo de hidrogênio. Por que o átomo de hidrogênio? Porque ele é mais simples. Logicamente que nós temos que pensar em outros materiais, que têm mais prótons e mais elétrons. Mas o átomo de hidrogênio já dá uma ideia do que acontece. Então, nós estamos vendo aqui o centro, onde ocupa a maior massa, nós temos a carga positiva. E orbitando em torno dessa carga positiva, nós temos o elétron. Esse modelo é um modelo de 1923. Já existem outros modelos, mas para entendimento, esse aqui ainda é o melhor modelo para se entender o que acontece com um átomo. Para um átomo estar neutro, então o que acontece para que nós tenhamos um átomo neutro? Que o número de prótons seja igual ao número de elétrons. Se eu tenho um próton, aqui eu tenho um elétron. Então, esse átomo aqui está neutro. Se eu não tiver o elétron, eu tenho uma vacância. Uma vacância. Aqui ele está precisando de um elétron para neutralizar este próton. E aí, então, formar o átomo de hidrogênio neutro. Então, aqui nós temos o átomo de hidrogênio neutro e aqui o átomo de hidrogênio com uma vacância. Isso é chamado vacância, ou seja, ele está precisando de um elétron. A força elétrica surge para que o elétron seja capturado por esse próton e dê essa neutralidade ao átomo. Então, existe aqui, ó. A força elétrica aqui é igual a esta força elétrica aqui. A força elétrica em vermelho é produzida pela carga positiva. A carga positiva age sobre a carga
Q2, ou seja, o elétron, a carga do elétron, fazendo com que esse elétron seja atraído para o centro. E, ao mesmo tempo, o próton ele é atraído para o elétron através da força produzida pela carga 2. Então, a carga 1 produz a F1,2 e a carga 2 produz a F2,1. Esta força aqui é exatamente a mesma que essa. Então, se eu calcular esta força, eu automaticamente tenho o valor desta outra força aqui. Então, baseado nisso que eu acabei de dizer, para entendermos um circuito elétrico, nós temos que pensar que o elétron sempre vai em busca do seu correspondente próton. Tá? Então, numa bateria, o que ocorre? Nós temos aqui um polo positivo e aqui um polo negativo. Neste polo negativo tem excesso de elétrons e neste polo positivo tem ausência de elétrons. Quando nós fechamos o circuito, que vocês estão vendo aí, nós fazemos com que esses elétrons que estão no polo negativo migrem através dos fios, migrem até o positivo da bateria, neutralizando essas cargas positivas. Lembra das vacâncias? Então, ocupando as vacâncias que ficaram quando esta bateria aqui foi carregada. Muito bem. Então, existe dois tipos de corrente. A corrente contínua, do inglês DC, Direct Current. Tá? E tem também a que ocorre dessa forma aí que vocês estão vendo. Ó. Vamos voltar aqui. Ó, quando eu ligo, tá? Então, liga a luz. Esse é o mais simples dos circuitos existentes. Tá? Isso aqui é um circuito de corrente contínua. Quem é o gerador desse circuito aqui? O gerador é uma pilha ou uma bateria, tá? Conforme vocês estão vendo aqui. Aqui do lado nós temos uma representação esquemática desse circuito. Então aqui é uma lâmpada, tá? Existem outra forma de representar, tá? Depois nós vamos ver que existem outras, vou mostrar para vocês. Ó, então, essa aqui é uma lâmpada, essa aqui é a chave, tá? A chave. Essa aqui é a representação da pilha ou bateria. Tá? E nós temos a corrente alternada. A corrente alternada, então, vou fazer aqui, ó, é a mesma coisa, né? Ocorre, então, a ligação, o circuito é o mesmo, tá? O circuito é o mesmo, só que em vez de ser usado uma bateria, conforme esse aqui, é utilizado, então, a rede elétrica. A nossa rede elétrica, ela é alternada. Então, vamos entender o que é corrente alternada. Tem dois circuitos. Aqui é uma bateria, tá? Uma pilha, bateria. E aqui eu vou ligar a chave. Ó. Olha o que acontece. Ó. Tá? Então, os elétrons fluem nesse sentido aqui, tá? Ó, nesse sentido, passam pela lâmpada. O choque, a colisão que existe entre os elétrons e os átomos é que vão então fazer com que ele aqueça. E ao aquecer, isso aqui é uma lâmpada incandescente, e ao aquecer, ele emite energia luminosa, além de energia térmica, tá? Infravermelho. Então, uma lâmpada incandescente, pessoal, para vocês terem uma ideia da eficiência de uma lâmpada incandescente, uma lâmpada de 100 watts, 97% dos 100 watts é energia térmica, enquanto apenas 7% é convertido, né, da energia elétrica é convertido em energia luminosa. 93% energia térmica e 7% apenas energia luminosa. Agora eu vou ligar aqui, ó. Vou ligar aqui para vocês verem. Agora eu vou ligar uma energia AC, ó. Olha o que acontece com os elétrons, ó. Eles vão e voltam. Ó, vão e voltam. É isso que define a frequência, ó, da rede. Vai e volta. Quanto mais rápido eles forem, né, esses elétrons, maior é a frequência. Tá?
Então eu vou mudar aqui para vocês verem. Ó, frequência, olha, está em 0,5 Hz, eu vou aumentar para 2. Olha o que acontece aqui, ó. A nossa rede é 60 Hz, ou seja, esse elétron aqui ele faz o ida e volta, ó, 60 vezes por segundo. Tá? Aqui só está mostrando duas vezes por segundo, né? Ele vai e volta 2 vezes a cada segundo, 2 Hz. Por isso que nós não enxergamos a lâmpada piscar. Tá? Nós enxergamos com 2 Hz, nós enxergamos. Com 60 Hz, não. Deixa eu ver se eu consigo botar 60 Hz aqui. Não dá. O máximo é 2. Tá? Então 60 Hz não dá. Se fosse 0 Hz, ó, observa que ela pisca mais lentamente. Mas agora, quando pisca, ó, ia perceber bem, né? Seria bem visível isso, né? Então, mais rápido seria quase imperceptível. Os nossos olhos, ele consegue perceber a partir de, ou deixa de perceber, piscar a partir de 24 Hz. Acima de 24 Hz não percebe mais piscar. A energia elétrica do Paraguai é 50 Hz. Então os elétrons eles vão e voltam 50 vezes por segundo. Tá? O que interfere isso na energia? Nada. Só que tem motores que funcionam a 50 Hz e motores que funcionam a 60. Então, por exemplo, um ventilador, se vocês ligarem na tomada aqui no Brasil, ele vai girar 60 vezes por segundo, porque a nossa rede é 60 Hz. Se for no Paraguai, ele giraria 50 vezes por segundo. Essa que é a diferença. Tá? Agora, para comparar os dois, ó, olha o que é corrente contínua. Ela sempre vai para o mesmo lado, ó, tá vendo? Do negativo para o positivo. Ó, sempre. Aqui não, ó, aqui inverte. Ela, hora vai para lá, hora vem para cá. Vai lá, volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Certo? Se eu inverter aqui, ó, olha o que acontece aqui, ó. Vou inverter, ó. Ó, inverti. Agora vou inverter de novo, ó. Tá vendo? Acho que nesse aqui dá para ver melhor. Ó. Ó, os elétrons vão e voltam. Tá? Então, pessoal, é o seguinte, ó. Quando nós estamos tratando dos elétrons, ó, os elétrons indo do negativo para o positivo, nós dizemos que a corrente está no sentido real. Tá? Então, do negativo para o positivo, a corrente é real. Quando é inversa, nós dizemos que é convencional, ó. Ou seja, vai do positivo para o negativo. Tá? Então, quando vai do positivo para o negativo, a corrente é convencional. Quando é do negativo para o positivo, a corrente é real. Tá? Convencional porque é uma convenção. Porque antigamente achava-se que quem andava era o próton. E aí percebeu-se que não era o próton. Depois de um tempo, percebeu-se que era o elétron. Porém, como toda a eletricidade já estava embasada, já estava escrita, tá? Eles teriam que mudar toda a literatura e colocar um sinal de negativo. Então, eles optaram por convencionar que a corrente vai do positivo para o negativo. É só questão de convenção, tá? Isso não muda absolutamente nada. Só o positivo e o negativo. Aqui nós estamos vendo, então, o circuito propriamente dito. Aqui é o fio. Aqui é uma lâmpada, aqui é uma bateria, aqui é um interruptor. E olha como é que seria o esquemático. Ó, a lâmpada aqui, ó. Tá? Então esse aqui é o outro desenho para representar a lâmpada. Aqui a bateria. E aqui ó, como é que ficaria? Ó. Aqui o interruptor. Esse aqui é um circuito aberto, porque ele está aberto. E esse aqui é um circuito fechado. Ele fechou, tá? Então, circuito fechado, ocorre a passagem de corrente. Ó. Olha a diferença, pessoal. Aberto, fechado. Circuito aberto, circuito fechado. Se fosse elétrons, ó, ele interrompe, ó, a passagem de elétrons, né? Então, circuito aberto, circuito fechado. Então, nós vimos
a corrente contínua e essa aqui corrente alternada. Aí no segundo semestre, que vocês vão fazer a disciplina de corrente alternada, vocês vão ver como é que funciona, como é que é produzida a energia elétrica. Tá? Aqui nesse semestre nós só vamos ver corrente contínua. Tá? DC, Direct Current. Alternative Current, que é AC, é visto no segundo semestre. Okay? Então aqui nós temos as hélices, as palhetas, aquelas que eu mostrei para vocês, a turbina está aqui. Aqui nós temos uma torneira que tá produzindo então uma queda d'água. Tá? Isso aqui é uma hidrelétrica. Olha o que vai acontecer. Ó. Aqui nós temos um ímã. Ele induz que os elétrons se movimentem, conforme vocês estão vendo aqui. Ó. Então os elétrons vão e voltam. Ó. Aí, na medida que eu aumento o tamanho da espira, ó o que acontece com a lâmpada, ó. Com a energia. Ó. Tá vendo? Então, há uma mudança aqui, né? Vou botar 50% aqui, beleza. Agora, se eu aumento o número de espiras, olha o que acontece com a luminosidade, ó, tá vendo? Se eu diminuo a quantidade de espiras, diminui a luminosidade. Então, tem como mexer na eficiência do meu motor conforme eu aumento as espiras, conforme eu aumento a área das espiras, conforme eu aumento a intensidade aqui, ó. Ó, se eu diminuo a quantidade de água para um fiozinho, olha o que acontece, ó, com a geração. Tá? Então, quando eu estou na época da estiagem, que eu tenho pouca água, olha o que acontece. Então, eu tenho que ligar outros mecanismos, outros geradores, para poder suprir a demanda. Tá? Até que a hidrelétrica volte aos seus níveis de energia. Então, sempre que vocês ligarem uma chave, lembre-se de tudo isso que aconteceu, que eu mostrei para vocês, a dificuldade que é gerar a energia elétrica. Então, antes de darmos continuidade, vamos entender o que é tensão elétrica. Então, tensão elétrica, representada pela letra V ou U, é também conhecida como diferença de potencial. Então, pessoal, nós vamos usar esses dois nomes, tá? Praticamente. DDP, tá? Diferença de potencial, DDP, ou tensão elétrica através da letra V ou U. Então, a tensão elétrica é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, ou a diferença de energia potencial elétrica por unidade de carga elétrica entre dois pontos. É a quantidade de energia necessária para movimentar uma carga elétrica. Então, temos 3 conceitos diferentes sobre tensão elétrica. Aí vocês escolhem o que é mais fácil para vocês entenderem, tá? É a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Essa diferença de potencial é o que possibilita o movimento das cargas elétricas, gerando assim uma corrente elétrica. O que é essa diferença de potencial? Pessoal, se eu tenho uma diferença de potencial, ou seja, eu tenho uma tensão de 110 volts e tenho uma tensão de 220, o que isso significa? O que é essa diferença de potencial entre dois pontos? Tá? Então é o que nós vamos ver agora. Ó, vamos colocar aqui. Ó, aqui 9 volts. Olha o que acontece. Ó. Aqui tá, o elétron está andando, né? Ele passa por aqui e continua, volta aqui e continua. Agora, olha o que acontece se eu dobrar essa tensão. Ó. Ó, dobrar, 18. Ó, 18. Olha o que aconteceu com o elétron. Ó, eu vou aumentar. Ó. Olha o que está acontecendo com o elétron. Ó, 45, 50. Estão vendo? Ó? Ele ganha mais energia. Ó. Tá? Ganha mais energia. E quando eu diminuo para 0, tá? 0 volts, ou seja, eu não tenho pilha aqui, né? Gastei minha pilha. Gastei, tá totalmente gasta a pilha. Ou seja, os elétrons param. Tá? Então, tensão é isso, pessoal. É a energia que eu coloco nos elétrons para que eles andem. Ó. Ó, aqui, ó, ou mais rápido ou mais devagar. Tá? Então, a quantidade de energia elétrica faz com que eu aumente a energia cinética dos elétrons. Ó, então vamos ligar isso aqui. Ó, vou ligar esse aqui.
Então, para mostrar para vocês aqui, ó, eu vou alterar a voltagem, a tensão, desculpa. Ó, isso aqui é uma corrente alternada, né? Ó, vou aumentar. Olha o que acontece, ó. Tá vendo? Ele tem mais energia. É perceptível isso, né? Tá? Ó, se eu diminuir a tensão, olha o que vai acontecer, ó. Os elétrons ficam mais fraquinhos, né? Tá? Eles ficam mais lentinhos, assim. Oba! Tem maior amplitude também, ó, tá vendo? Eles vão em volta. Nos mesmos 60 Hz, tá? Os mesmos 60 Hz. Então, para compensar isso, eles se agitam mais. Então, é a quantidade de energia necessária para movimentar uma carga elétrica. Considere carga elétrica como sendo os elétrons, né? Tá? Então, o elétron ele precisa de energia para poder fazer o movimento, senão ele não faz. Se tiver pouca energia, ele não faz movimento nenhum. Se não tem energia, ele não faz movimento nenhum. Se tem muita energia, ele faz movimento, né, bem intenso. Então, resumindo, tá? Como é que funciona o circuito elétrico? Então, aqui eu tenho o negativo e aqui eu tenho o positivo. Quando eu aciono, tá? Então, a lâmpada liga. O elétron sai do negativo, passa através da resistência da lâmpada e chega, então, no positivo. Ele neutraliza, né? Então, o elétron neutraliza o positivo da pilha. Vai neutralizando. Tá? Vamos ver o que acontece? Nós vimos como é que funciona a geração de energia elétrica de um gerador com corrente alternada. Agora vamos ver como é que funciona uma pilha. Uma pilha, como nós sabemos, trabalha em corrente contínua. Então nós temos aqui uma pilha descarregada. O que significa uma pilha descarregada? Que o número de cargas elétricas aqui está neutra com o número de cargas elétricas deste lado aqui. Se eu quiser carregar esta pilha, então eu ligo no carregador e ao ligar no carregador, olha o que acontece. Cargas elétricas são transportadas de um polo para outro. Então as cargas elétricas negativas, elas são capturadas e ultrapassam o que nós chamamos de barreira de potencial. Existe uma barreira de potencial. Perceba quanto começa a pilha começa a ficar totalmente carregada. Olha a lentidão. Tá? É mais energia necessária. Por que isso acontece? Porque aqui tem muitos elétrons, então eles repelem os elétrons que estão chegando. Ó, observa esse aqui, ó. Tá? Então, quanto mais elétrons tem aqui, mais difícil é carregar. Não sei se vocês já perceberam que quando vocês carregam a pilha, começa a carregar, logo ela já carregou bastante no início. E à medida que vai demorando, passando o tempo, o carregamento passa a ser cada vez mais lento. Aquele último risquinho, sabe? Não sei se já perceberam isso. Então, aqui está o motivo. Tá? Agora, eu quero descarregar. O que eu vou fazer para descarregar essa pilha? Então, eu vou fazer a ligação aqui, certo? Numa resistência, uma lâmpada, tá? E essa resistência, então, vai ser ligada aqui no positivo. Então, os elétrons vão migrar do negativo, passa pela lâmpada ou resistor e vai neutralizar novamente as cargas positivas que aqui estão. Então, os elétrons são arrancados daqui, então aqui ficam as cargas positivas, ou seja, as vacâncias, tá? São chamadas vacâncias. Essas vacâncias permitem, então, que tenha um excesso de prótons, e os elétrons que são arrancados, eles são levados para o outro lado. Então, aqui fica um excesso de elétrons. Então, ao ligar aqui o circuito, né, fechar o circuito, esses elétrons vão migrar através do circuito, neutralizando os íons positivos desse lado aqui.
Tá aí. Ó. Então, o elétron sai do negativo, vai para o positivo. E aí, quando eu quero voltar, o que eu faço? Eu conecto aqui e ligo no carregador. Aí os elétrons que estão aqui, ó, que neutralizaram o positivo, voltam para o negativo. Entendi? E o que é corrente elétrica? É todo movimento ordenado de partículas eletrizadas. Para que esses movimentos ocorram, é necessário haver tais partículas, íons ou elétrons, livres no interior dos corpos. Tá? Os íons ocorrem, pessoal, em gases e líquidos. E os elétrons em sólido. Tá? Íons são assim, ó, lembra quando eu falei que o átomo de hidrogênio tem um elétron a mais? Então, ele é um íon negativo. Quando ele tem um elétron a menos, ou seja, tem um próton e nenhum elétron, então ele é um íon positivo. Tá? Então, dentro de meios aquosos ou gases, ocorre então a corrente ocorre através de íons. E nos sólidos acontece através de elétrons livres. Tá? Outro conceito para a corrente elétrica é o fluxo ordenado de partículas portadoras de cargas elétricas. Outro, o fluxo de cargas elétricas dentro de um condutor quando existe uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades. Tal deslocamento procura restabelecer o equilíbrio desfeito pela ação de um campo elétrico ou outros meios, reação química, atrito, luz, etc. A quantidade de cargas elétricas que passam ordenadamente por uma secção reta transversal de um condutor durante um determinado tempo. E outra, o fluxo ordenado de cargas elétricas dentro de um condutor, que ocorre até que o equilíbrio elétrico seja restabelecido. Tá? Então, pega aí o mais simples que tem. Acho que o mais simples é o segundo, né? O fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica. Por que fluxo ordenado? Imagine uma pista. Uma pista tem carros. Esses carros estão andando no mesmo fluxo, na mesma velocidade. Então, é um fluxo ordenado, sempre no mesmo sentido. Tá? Se é um fluxo que vai e volta, então ele fica indo e voltando. É um fluxo também ordenado. Vai e volta, vai e volta. Se um elétron vai e volta, o outro de trás e o da frente também vão e voltam. Vai e volta. Tá? Então, por isso, ordenado. De partículas portadoras de carga elétrica. Tá? Ou íons ou elétrons. Se for a corrente real, né? Se for a corrente convencional, são prótons. Vamos entender o que é essa intensidade de corrente elétrica. Tá? Então, a primeira coisa, pessoal, vamos definir o que é a carga de um elétron. A carga de um elétron foi atribuída um valor de menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. O que é esse 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb? Pessoal, isso é um valor, tá, que não se sabe a explicação, não se sabe porquê, não se sabe o porquê dessa carga. Algumas coisas estão abertas ainda na física. Tá? Uma delas é o que é massa, ainda estamos engatinhando, acabamos de descobrir o bóson de Higgs, há uns anos atrás, no LHC, agora estão construindo um novo acelerador de partículas. Esse acelerador de partículas, então, vai descobrir outros bósons, tá, que dão origem à massa. Tá? Por que existe massa? Ninguém sabe. O que é massa? Ninguém sabe. E por que a carga elétrica tem esse valor de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs? Também não se sabe, é algo em aberto. Tá? O que é energia? Também não se sabe. Se define, mas não se conceitua energia. Tá? Tem alguns livros que trazem, é o trabalho realizado. Tá, mas e o que é trabalho? Trabalho é uma forma de energia. Pronto. Então é redundante. Tá? Então, energia. Só para vocês terem uma noção, 96% do universo não se sabe o que é. Nós conhecemos apenas 4% do universo, tá? Que é a matéria e a energia e o espectro de ondas eletromagnéticas. Tá? Então, a luz, o ultravioleta, raio-x, raio gama, isso se sabe. Micro-ondas, isso se conhece. A matéria se conhece. Porém, 96% do universo não se sabe o que é.
Quer um exemplo? Energia escura. Não se sabe o que é. Só sabe-se que existe alguma coisa, mas não sabe o que é. E a matéria escura, que também ninguém sabe o que é. Sabe-se que existe porque os fenômenos que acontecem só acontecem porque existe alguma coisa lá no espaço, porém não se detecta, não se consegue medir, né? Medir até consegue, não se consegue saber o que é matéria escura e não se sabe o que é energia escura. Pessoal, esse valor aqui é um valor aproximado, tá? O valor certo é 1,609, é um valor certo, um valor com 3 casas depois da vírgula ali, é 1,609 vezes 10 na menos 19 coulombs. Nós vamos usar 1,6 vezes 10 na menos 19, fica mais fácil para os cálculos, tá bom? Então, um elétron tem uma carga de menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Lembre-se disso. Um próton tem uma carga também igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, porém positivo. Tá? Então, um elétron é negativo e um próton é positivo. Essa é a diferença. O valor é o mesmo. Muito bem, então vamos entender. Se um elétron ou um próton tem 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, nós estamos usando aqui a corrente convencional, tá? Não mais a real. Então, um elétron ou um próton, uma carga elétrica tem um valor de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Portanto, se eu tenho duas cargas, eu vou ter o dobro de carga, 3,2 vezes 10 na menos 19 coulombs. É só multiplicar esse valor por 2. Se eu tenho 3 elétrons ou 3 prótons, eu vou ter 4,8. É só multiplicar 1,6 vezes 3. Tá vendo? Ó, 3 vezes 6, 8 vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4,8. Se eu tiver 5 cargas, então eu tenho 8 vezes 10 na menos 19 coulombs. É a mesma coisa pegar 5 e multiplicar 1,6. Então, é o número de elétrons ou o número de prótons vezes a carga elementar. Isso aqui é chamado carga elementar. Se eu tiver 10 elétrons ou 10 prótons, eu vou ter 16 vezes 10 na menos 19 coulombs. É só multiplicar isso aqui por 10. Se eu tiver 100 elétrons, então eu vou ter 160 vezes 10 na menos 19 coulombs. Esqueci de mostrar aqui para vocês. Se eu tenho 10 elétrons, 16 vezes 10 na menos 19 coulombs, eu passo a vírgula ali, ó, pulo a vírgula. Está aqui a vírgula, eu pulo uma casa. Se eu pulo uma casa, aqui eu aumento de menos 19, eu passo para menos 18. E aqui também, ó, se eu tenho, vou pular uma casa, 2 casas, eu vou passar de menos 19 para menos 17. Eu vou ficar 1,6 vezes 10 na menos 17 coulombs. Se eu tenho 10 na 2, que é 100, né? Mesma coisa que 100, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, então é 100. Então, eu também vou ter 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Então, perceba aqui, ó, 1,6, eu estou repetindo o valor aqui, ó, vezes o número de elétrons, 10 na 2. Então, vou repetir o valor aqui, ó, 1,6, e agora eu vou, a regrinha da multiplicação de potências é, repete-se a base, somam-se os expoentes. Menos 19 mais 2, menos 17. Se eu tenho 10 na 3 elétrons, olha o que vai acontecer. Eu vou pegar 1,6, vou repetir o valor aqui, ó, e vou multiplicar por 10 na 3, que é 1000, né? Que é 1000. Então, eu repito o valor, 1,6, olha lá o que vai acontecer. Repito a base, então é 10, eu ponho 10 aqui. E somo os expoentes, porque eu estou multiplicando. Ó, menos 19 mais 3, menos 16. Se eu tenho 10 na 10 elétrons, então eu vou ter 1,6, que é a carga elementar, vezes 10 na 10 coulomb. Então, vai ficar, repete aqui 1,6, e eu somo os expoentes, porque é uma multiplicação. Menos 19 vezes mais 10, vai dar menos 6. Se eu tenho 10 na 19 elétrons, ou 10 na 19 prótons, eu vou ter 1,6, lembrando que é só o sinal, né? Se for elétrons, eu ponho negativo. Se for prótons, eu ponho
deixo positivo. Ou não ponho nada, né? Então, 10 na menos 19 vezes 10 na 19, eu repito 1,6 vezes 10 na 0. Se for 10 na 20, vai ficar 1,6 vezes 10 na 1, né? Aqui vai ficar 1,6 coulomb, ó, 1,6 coulomb, e aqui vai ficar 16 coulomb. Ó, porque é 10 na 1. Ó, 10 na 1 é 10, vezes 1,6 é 16. Então, vamos pegar esse valor aqui, ó, pá. Se eu tivesse 1,25 vezes 10 na 20 elétrons, olha o que vai acontecer. Vamos fazer um exercíciozinho de acordo com o exemplo. Vou pegar 1,25 e vou multiplicar, né? Conforme nós fizemos. Vou pegar esse 10 na 20 e vou multiplicar também. Então, vai ficar a carga elementar vezes o número de elétrons. Aí eu vou juntar esses dois aqui, ó, e juntar esses outros dois. Ó, vou juntar e multiplicar. E vou juntar e multiplicar. Esses dois eu vou multiplicar. Então, 1,6 vezes 1,25, para vocês verem o que acontece, né? Vou pegar a calculadora aqui. Então, peguei a calculadora. Então, vamos ver o que acontece aqui. Ó, 1,6 vezes 1,25 igual a 2. Tá? É o 2 que aconteceu aqui. Ó. Agora eu vou juntar esses dois. Ó. Então, olha o que vai acontecer. Ó. Vou juntar os dois. Então, repete-se a base, somam-se os expoentes. Menos 19 mais 20. Eu só inverti aqui, tá? Menos 19 mais 20. Vai ser 10 na 19. 10 na. Ó. Então, 10 na 20 e 10 na 1. Vamos usar a calculadora para vocês verem o que acontece. Ó. 10 elevado a 20, fecha parênteses, vezes 10 elevado na menos 19, fecha parênteses, igual, ó, 10. Ó, 10 na 1 é 10, né? Tá aqui. Ou pode fazer isso assim também, ó. 1 expoente, tá? Outra maneira de fazer. 20 vezes 1 expoente na menos 19 igual 10 também. Tá? Vou fazer outra calculadora lá. Cadê a calculadora? Aqui, não, aqui. Vamos fazer aqui. Então, vamos chamar a calculadora, a outra, né? Então, E na 10, E na 20, vezes E na menos 19. Essa aqui é outra forma de mostrar a mesma coisa, tá? 10 também. Tá? Deixa eu mostrar uma outra calculadora aqui para vocês. Cadê o negativo? Negativo 19. Ó, vai ter que dar 10 também, ó. Ah, aqui não dá. Tem que botar 1 aqui. Ah.
10 também, tá vendo? Então, 10 na 20 repete-se a base, soma-se os expoentes. Então, vai ficar 20 mais menos 19. Tá? Então, terminando aqui, ó, 2 vezes 10 na 1 vai ser 20 coulombs. Então, 1,25 vezes 10 na 20 elétrons, tá, equivalem a 20 coulombs. Vamos entender isso bem direitinho, ó. O que é 1,25 vezes 10 na 20 elétrons? É, ó, milhar, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão. Não, quintilhões. Ó, milhar, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão. Tá? Então, 125 quintilhões de elétrons equivale a 20 coulomb. Então, se tiver 100, ó, grave bem isso, se eu tiver 125 quintilhões de elétrons, isso equivale a 20 coulombs. Tá? Se eu tiver, então, imagine agora, ó, 125 quintilhões de elétrons passando pelo fio ordenadamente, no intervalo de tempo de 1 segundo. Tá? Então, vamos meditar sobre isso. Ó. 125 quintilhões de elétrons. Eu vou pegar esses 20 coulombs, tá? Então, imagine, 20 coulombs são 125 quintilhões de elétrons passando por um fio ordenadamente durante 1 segundo. Tá? Então, ou seja, 20 coulombs dividido por 1 segundo. 1 segundo, hein? 1 segundo. Passa 20 coulombs, que equivalem a 125 quintilhões de elétrons. A isso é dado o nome de ampere. Tá? Então, ampere é isso, pessoal. Se eu tenho um disjuntor lá de 20 amperes, esse disjuntor de 20 amperes, ele aceitaria um fluxo de 125 quintilhões de elétrons por segundo. Tá? Se eu tivesse um disjuntor de 40 amperes, ele aceitaria o dobro de elétrons passando pelo disjuntor ou pelo fio, né? O dobro de elétrons passando por fio em 1 segundo. Então, em vez de ser 125 quintilhões, seriam 125 vezes 2, 250 quintilhões de elétrons por segundo. É elétron para valer, né? Como é uma unidade muito grande, muito pequena, né? Utiliza-se, então, um ampere. Então, um ampere, que é a unidade do Sistema Internacional, a unidade base do Sistema Internacional de Unidades, o ampere. Tá? Então, o coulomb é definido através do ampere vezes segundo. Então, vamos resumir o que acontece aqui. Nós vamos utilizar a equação. Tá? Então, a quantidade de carga total é dado pelo N, o número de cargas elétricas, ou seja, aqui estão 125 quintilhões de elétrons, vezes a carga elementar, ó, que é 1,6 vezes 10 a 1219 coulombs. Tá? Ó, vou repetir. A carga total é dada pelo número de elétrons ou prótons, né? Número de cargas elétricas, vezes a carga elementar, que nós fizemos até agora. Ó. Vamos voltar aqui. Ó, que nós fizemos até agora. Não. Ó, o que nós fizemos até agora, pessoal. Tá?
Aqui o número de cargas elétricas, né? Número de elétrons, cargas elétricas, está aqui. Então, número, o N é aqui, ó. N, tudo aqui, ó. N, né? Certo? E aqui o N tá aqui, ó. Isso aqui é o N, ó. Tá? Isso aqui é o N. E essa aqui é a carga alimentar, ó. Então, eu pego esse aqui e multiplico pelo carga alimentar. Pego esse, para dar o resultado desse, eu multiplico 2 vezes a carga alimentar, 3 vezes a carga alimentar, 5 vezes a carga alimentar, 10 vezes a carga alimentar, 100 vezes a carga alimentar, 10 na 2 vezes a carga alimentar. Sempre assim. N vezes a carga alimentar. Tá? N vezes a carga elementar. É a quantidade total de cargas. Ou pode usar também a regra de 3. Ó. Isso aqui é outra possibilidade. Se quiser entender bem direitinho o que é a regra de 3, né? Trava o vídeo aí e dá uma olhadinha. Ó. Se um elétron possui 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, então 5 elétrons vai valer ΔQ. Então, outra maneira de resolver. Tu pode resolver através da equação, como pode resolver através da regra de 3. Então, multiplica em x, né? Então, vai ficar esse vezes esse, ó, esse vezes esse, dividido por esse, que é 8 vezes 10 na menos 19 coulombs. Tá? Então, 5 elétrons corresponde a 8 vezes 10 na menos 19 coulombs. Vamos ver para vocês enxergarem. Ó. 5 elétrons equivalem a 8 vezes 10 na menos 19 coulombs. Então, ou usa a regra de 3 ou usa a equação. Então, voltamos aqui. Então, aqui está mostrando aí como é que faz. Agora, vamos ver a corrente. Ó. A corrente elétrica é dada pela quantidade de... Ó, corrente elétrica é dado pela quantidade de cargas elétrica, total de carga elétrica, dividido pelo intervalo de tempo. Tá? Pessoal, eu não recomendo muito usar a regra de 3, tá? Porque tem que fazer uma inversão aqui. Deixa eu ver. Não aconselho. Tá, usem a equação. Então, a corrente elétrica é o número de carga elétrica. Uma das possibilidades da equação, é usar essa equação. Então, a quantidade de cargas total de carga elétrica dividido pelo intervalo de tempo é a corrente elétrica. Ela é inversamente proporcional. O que nos diz a equação? Então, I e ΔT são inversamente proporcionais. O que é isso? Que se o ΔT diminui, a corrente aumenta. Se o ΔT aumenta, a corrente diminui. É inversamente proporcional. Diminui, aumenta. Aumenta, diminui. I e ΔQ são diretamente proporcionais. Ou seja, se eu aumento a quantidade de carga, eu aumento o I, a intensidade de corrente. Ó, se aumenta, aumenta. Se diminui, diminui. Olha a diferença. Ó. Se diminui, aumenta. Se aumenta, diminui. É inverso. Se aumenta, aumenta. Se diminui, diminui. Entenderam bem a diferença? Então, não recomendo usar a regra de 3, pessoal. Recomendo usar a equação, tá? Não vai cair em prova isso. Não vou cobrar. Então, o que é a intensidade de corrente? Média intensidade, o valor, o módulo, tá? Tudo isso são sinônimos, tá? Módulo, intensidade e valor. Tá? Então, média intensidade da corrente elétrica, ou seja, mede a quantidade de cargas elétricas que passam por uma determinada secção ou corte transversal. Então, imagina que eu tenho um fio e eu faço um corte transversal. Tá? Então, nesse corte transversal, eu conto o tempo e quantas cargas elétricas, né? Carga elétrica é coulomb, né? Quantos coulomb passa por aqui, que está associado ao número de elétrons, tá? Então, cargas elétricas é coulomb. Então, o número de coulombs, a quantidade de coulombs, em relação ao tempo. Imagine uma estrada. Uma estrada eu quero contar quantos carros passam por segundo, ou quantos carros passam por minuto. Tá? Então, imagine aqui, ó. Eu fico aqui, tá? Olhando os carros passarem. Então, passa um carro, 2 carros, 3 carros. Aí eu aciono o cronômetro.
Aciona o cronômetro. 1, 2, 3, 4, 5. Fico contando o número de carros passando, né? Pam, 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 pam. E aí, esse fluxo ordenado é que é o numa secção reta, tá? Isso aqui é uma secção reta transversal aqui, ó. Tá? Então, numa determinada secção transversal, eu conto quantos elétrons ou quantas cargas elétricas passam por intervalo de tempo, certo? Então, isso é intensidade de corrente elétrica.